Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar dos ingredientes que uma relação não deve ter. Se quisermos que a relação seja bem-sucedida, se quisermos que a relação seja fluida, que as pessoas sejam mais felizes dentro da relação, que possa haver mais crescimento, mais desenvolvimento, onde as pessoas se sintam mais adequadas e como família. Semana passada falamos dos ingredientes positivos, hoje vamos falar então de ingredientes negativos. Vou pedir-vos a todos para colocarem os vossos comentários, colocarem as vossas questões. Hoje temos uma inovação, além de mudarmos um pouquinho o cenário, temos também a minha assistente, a Sofia, que está aqui para ir acompanhando mais de perto os vossos comentários e as vossas interações. Queremos que vocês participem, queremos que partilhem este live com outros casais que possam estar a precisar de ouvir isto. Porque não? Hoje em dia nós ouvimos falar de muitos divórcios, uma taxa de divórcio em famílias de primeiro casamento na ordem dos 50% e de 75% em famílias de segundo casamento ou de recasamento. Se calhar existem bons motivos em alguns desses divórcios, se calhar existiriam formas de lidar com aquilo que os levou ao divórcio de forma positiva, para que isso não acontecesse. Num outro live, iremos falar do divórcio e das consequências para o casal e para os filhos e para a vida futura. Mas hoje vamos falar destes ingredientes. Ingredientes que são 5, ou antes. Eu selecionei os mais importantes, que são 5 ingredientes. E o primeiro ingrediente é o tempo. Tempo. Um casal precisa de tempo. Lembram-se quando namoravam? Quando namoravam, combinavam montes de situações, montes de alturas para estarem juntos, porque queriam passar tempo, ok? Deixa eu perguntar à Sofia quem é que já cá está. Então, Sofia. Vamos entrar e O temos Tiago. Olá, Tiago. 8 pessoas. 8 Posso pessoas. dizer quem são? Muito bem. Mas temos já pessoas. Chamem outras pessoas, contactem os vossos amigos e digam: vamos falar, vamos saber quais são os ingredientes que estragam uma relação e vamos saber como lidar com eles para que as relações sejam mais bem-sucedidas, ok? Então, o primeiro será o tempo. Tempo. Não há hipótese nenhuma de um casal partilhar os sentimentos, os desejos, as angústias, as experiências, se não estiverem dentro de tempo. O próprio tempo de qualidade só acontece dentro do tempo. Deixem-me ver. Aqui não há oportunidade para demonstrar amor. Eu lembro-se de falarmos das linguagens do amor, o elogio, o toque, o tempo de qualidade, os atos de serviço e os presentes, e que estou a ver para não me esquecer de nenhum, tudo isto acontece dentro de tempo, principalmente os 3 primeiros. Como é que se um casal não tem tempo para estar um com o outro, pode elogiar-se, ou tocar-se, ou passar tempo de qualidade? Não é possível. E atos de serviço, coisas que nós gostamos de fazer pelo outro, podem não ser dentro do tempo do outro, mas nós temos que ter tempo para executar esses mesmos atos de serviço, ou tempo para encomendar ou para ir buscar os presentes que queremos oferecer. Então tudo acontece dentro de tempo. E porquê é que nós temos falta de tempo? Nós temos falta de tempo por vários motivos. O primeiro motivo pode ser excesso de trabalho. Há uns anos atrás ouvi um pai dizer que trabalhava tantas horas que tinha receio de não ver ou de não assistir ao crescimento do seu filho. É verdade, e isso é muito mau, não assistir ao crescimento do seu filho, mas também não ter tempo para alimentar a relação com a sua esposa também é muito mau, ok? Claro que as crianças nos movem, ainda bem que nos movem, para nos chamar a atenção que nós provavelmente não estamos a dedicar o tempo que precisamos à família. Mas lembrem-se, não são só os filhos que precisam do nosso tempo, não são só os filhos que precisam dos nossos sacrifícios. Às vezes precisamos de arranjar tempo onde ele parecia não existir para estarmos com o nosso companheiro, a nossa companheira, ok? Tempo. Outra coisa que nós precisamos, ou outra coisa que nós fazemos dentro do tempo, que nos faz perder tempo, desculpa, estamos a falar da falta de tempo, é ocupação demasiada, ou com tarefas, e muitas vezes, claro que as tarefas têm que ser feitas, claro que têm, mas não podem estar em primeiro lugar, não podem estar antes do tempo como parceiro ou parceira, não podem roubar o tempo que nós precisamos. Pode ser
excesso de tarefas, pode ser excesso de ocupação simplesmente em ecrã. Ok? O que é que eu digo? Ecrã, a que é que eu me refiro? Ao telemóvel, às redes sociais, aos videogames que as pessoas fazem para descontrair, claro que sim, mas os filmes na televisão, os filmes, os documentários, os programas de televisão, as notícias que nós tanto precisamos de ouvir ou sentimos tanta necessidade de ouvir nesta altura, em tempo de Covid, mas que ao mesmo tempo nos tiram tempo para estarmos a fazer aquilo que é prioritário. Também quando temos tempo, ou quando não há tempo, o casal não define as prioridades. E ao não definir as prioridades, cada um começa a ter prioridades diferentes e isso vai gerando afastamento no casal. Também não há tempo para avaliar como o estado da relação, como é que a relação está. Também é preciso tempo para avivar o compromisso entre os dois. Também é preciso tempo para definir, redefinir, consolidar os valores que têm que ser comuns entre eles. Se não forem comuns, a relação não vai funcionar bem. É preciso tempo para estar em família. Se não houver tempo, não se consegue produzir o acordo entre o casal, que é a base de todos os relacionamentos. É o casal tem que estar de acordo. Tem que estar de acordo porque tem que estar de acordo até quanto à educação dos filhos, até quanto à visita à casa dos avós, até quanto ao relacionamento entre os sogros e o resto das famílias da família de origem. Ok? É preciso tempo. E tempo, se não se fizer uma prioridade, então ele desaparece. Esta é a nossa experiência, não é a primeira vez que nós dizemos acabou o fim de semana e eu não tive tempo para nada. Muitas vezes os casais esperam pelo fim de semana ou pelas férias para estarem um com o outro. E talvez aí eles consigam demonstrar amor e receber amor e perceber que são amados e perceber que são importantes. É mentira, isso não vai acontecer. Quando é que os casais discutem mais? É nos fins de semana e é nos primeiros dias das férias. Porque basicamente, durante a semana, se eles não tiveram tempo para estar um com o outro, se não aconteceu nada daquilo que eu estava a dizer antes, então os dois são como estranhos um para o outro. E sendo estranhos um para o outro, não há cumplicidade, não há espaço para partilha, não há nada do que eu disse até agora. Então, pôr nas férias e nos fins de semana o tempo para que tudo aconteça, é como se vocês só tivessem namorado nas férias e nos fins de semana, sem que durante a semana houvesse tempo de cumplicidade, houvesse tempo de partilha, houvesse tempo para estarem um com o outro e demonstrarem um ao outro que sentem o que precisam, o que gostam. Ok? Então, não chega. Não chega e na verdade, acaba por ser uma ilusão que rapidamente se transforma em decepção. E depois joga-se um jogo de culpa. Joga-se, sim, este jogo de culpa em que o outro diz, mas eu faço e tu é que não fazes. Mas eu disse para tu fazeres e tu é que não fizeste. Então, isto rapidamente gera o segundo ingrediente que faz com que as relações não sejam bem-sucedidas, que é as brigas. Aquelas discussõezinhas pequeninas, curtas, mas podem ser muito intensas e destroem rapidamente a vida do casal. Uma briga é assim como uma guerra constante, mas que vai sendo levada com alguma ligeireza, porque tem intervalos, não é? Mas esta briga, aos poucos e poucos, vai fazendo com que nós nos afastemos um do outro, porque a primeira coisa que acontece numa briga é nós não gostarmos de nós próprios, do nosso próprio comportamento. A briga está muito ligada à agressividade. E, na verdade, nós não gostamos de nós quando somos agressivos, não gostamos do que fazemos, não gostamos do que dizemos. Temos a consciência plena, que se não for na altura, é logo a seguir, de que ultrapassamos os limites, os nossos e os da outra pessoa. De que abrimos uma porta para a agressividade ou para a violência verbal ou física que nós não deveríamos ter aberto. E muitas vezes isso leva-nos a um estado de insatisfação, até com a outra pessoa, porque muitas vezes, mais uma vez aqui, nós culpamos o outro ou a outra pessoa, porque ela nos obrigou a ser quem nós não queríamos ser, que eram pessoas agressivas, pessoas que diziam que não concordam, pessoas que diziam que não gostam. E na verdade,
nós estamos numa relação para também nos sentirmos bem connosco próprios. E, portanto, muitas vezes estas briguinhas, estas coisinhas constantes, brigas maiores ou mais pequenas, vão fazendo com que o casal se vá afastando, porque se confronta a si próprio com aquele lado de si que não gosta. Ok? Então pensa, é por causa daquela pessoa que eu sou assim, então eu não quero, melhor é eu não estar com aquela pessoa. E vai havendo um afastamento. Okay? O terceiro motivo, o terceiro grande motivo que leva as relações a não funcionarem bem, o terceiro grande ingrediente, é a crítica. A crítica, falamos um pouquinho da outra vez também, a crítica é feita de forma automática, é feita de forma reativa, nós nem prestamos a pensar se a outra pessoa tem boa intenção ou se não tem boa intenção, se tem alguma razão para fazer determinado, adotar determinado comportamento que nós não conhecemos. Não, a crítica parte do princípio que nós temos a razão, a outra pessoa é que não tem. Debaixo da crítica que conduz ao sentimento de inadequação, ao sentimento de incapacidade, ao sentimento de desesperança, ao ressentimento. No caso dos homens, há insegurança porque pensam que não conseguem fazer nada para agradar a sua companheira. No caso das mulheres, há sobrecarga, porque quando são criticadas querem fazer mais e mais, no sentido de estarem à altura ou fazerem melhor do que aquilo que lhes estão a dizer que ela faz. E tudo isto vai aumentando o ressentimento, vai aumentando o sentimento de desvalorização e também aquilo de desesperança e o de impotência. Não há nada que eu diga a outra pessoa para ela fazer que ela faça. Não há nada que eu faça que seja suficiente para a outra pessoa. Então existe aqui, mais uma vez, a sensação de que o que é que estamos a fazer juntos? Que isto é tão mau, nós só vemos o lado negativo um do outro. E se só vemos o lado negativo um do outro, o que acontece é que parece que não há lugar para os dois na relação. Porque não há partilha, não há cumplicidade, não há prazer, não há mutualidade, não há trocas, ok? Não há amor. O sentimento de que a outra pessoa não nos ama é constante. Está sempre a ser lembrado. Se a crítica fosse mais, se não fosse tão automática, fosse mais refletida, então não seria uma crítica, seria uma conversa. E na conversa as pessoas não se fecham, não erguem defesas. Quer dizer, podem erguer, ok? Mas mais facilmente elas são baixadas outra vez. Deixa eu ver só o que é que a Sofia me transmitiu aqui. Ok? Ok, Sofia, temos mais pessoas online. Que bom, obrigada. Então, deixa-me ver o que é que eu já falei convosco relativamente à crítica. Ok? A certa altura, quando nós entramos naquele modo de estarmos sempre a criticar o outro, o que pode acontecer é que nós estamos a pôr-nos no centro da relação porque só vemos as necessidades que nós não temos satisfeitas, as necessidades que o outro não satisfaz em nós, o quanto nós damos e o quanto nós não recebemos. Então ficamos sozinhos e o sentimento de solidão dentro de uma relação é insuportável muitas vezes. Porque de facto sentimos que não nos amam, não nos compreendem, não querem fazer melhor por nós, não se querem esforçar, porque não valemos o suficiente. Não somos importantes. E nós vamos para uma relação primeiramente para dar, mas porque temos a necessidade incrível e insaciável de nos sentirmos importantes. Nascemos assim e vamos ficar sempre assim. E é na relação que nós fazemos com que este sentimento de importância seja dado ao outro e o outro nos dê a nós. Mas nós também temos que estar preparados para o aceitar. E se entramos na crítica, nós fazemos um shutdown, nós estamos a fechar mesmo as portas. Ok? Terceira, a quarta coisa, o quarto motivo são... Desculpem, o quarto? Eu não falei de um muito importante aqui, que são os problemas financeiros. Os problemas financeiros, mesmo que o casal partilhe tempo, mesmo que o casal passe tempo juntos, mesmo que o casal tente não criticar, tente não discutir,
quando chegam à parte, quando chegam aos problemas financeiros, é muito difícil carregá-los, por vários motivos. Por exemplo, no caso da mulher, a mulher é muito ligada à sobrevivência e, portanto, imaginem que a mulher começa a pensar que não tem dinheiro suficiente para sustentar os filhos ou para dar aos filhos aquilo que quereria dar. Rapidamente ela entra em modo de sobrevivência, de insegurança, e começa a não acreditar no companheiro para a ajudar a manter a estabilidade económica, e vem aqui mais uma vez o jogo de culpas, mais uma vez a crítica. E reparem, muitas vezes os problemas financeiros não existem até por baixo rendimento. Pode acontecer, claro que sim, porque há um rendimento mais baixo do que as despesas que o casal tem. Mas também pode acontecer por um sobreendividamento. Pode acontecer porque existem demasiados créditos. Pode acontecer porque uma das pessoas gasta mais dinheiro do que estava previsto. E, portanto, aqui há o desacordo, não é? O desacordo no uso dos recursos. Não me canso de dizer, o acordo é sempre a base de tudo o que o casal faz. Okay? Tudo o que o casal faz, tudo o que o casal planeia, tudo o que o casal tem no relacionamento tem que existir em acordo. E, portanto, também a parte financeira obedece, tem que obedecer a esse acordo, até porque tem uma influência muito grande na qualidade do relacionamento. Pode acontecer também estes problemas financeiros porque o casal não tem um orçamento doméstico, não é capaz de fazer, planear ou gerir o próprio orçamento. E isto deve ser uma coisa que todos os casais devem ter em consideração. Não é difícil fazer um orçamento doméstico. Um orçamento doméstico é mesmo básico, ou seja, imaginem que vocês fazem um mês, apontam todas as despesas desse mês. Para o mês seguinte, vocês já sabem quanto é que vão gastar em cada uma das parcelas, seja a renda da casa, o crédito da casa, o combustível, a luz, a água, a internet, a alimentação, os produtos de limpeza, o combustível e por aí fora. Então depois tem cada verba, uma verba para diversos. Eventualmente, se for preciso fazer alguma compra de roupa ou o que quer que seja, pode ir para aquilo, para a verba dos diversos. Então é fácil o casal ir ao longo do mês, vendo-se dentro, e depois durante o mês tem que ir acompanhando, como é lógico, cada vez que vão ao hipermercado, na verba da alimentação, tem que ir baixando o valor que gastaram no hipermercado. E se forem acompanhando isto todos os dias, semana a semana, facilmente se consegue manter o orçamento dentro do que é expectado, ok? Dentro do que é expectável ou esperado, melhor dizendo. E só com isso o casal já sabe aquilo que pode gastar, aquilo que não pode, aquilo que está planeado para o futuro deles, e mais uma vez temos aqui as expectativas de futuro que têm um peso na área financeira grande, não é? Se vão viajar uma vez por ano, se vão viajar depois que se reformem, se vão reformar mais cedo. Todos estes planos para o futuro têm também aqui uma base na área financeira da família. Portanto, é preciso dar muita atenção a esta área. Ok? E aquilo que eu dizia que era transversal a todas estas coisas era de facto o humor. É preciso ter bom humor. Se um dos elementos do casal andar sempre mal-humorado, é certo e sabido, ouçam, mesmo, não há estabilidade que surja, não há boa vontade que se mantenha, porque a reação vai ser sempre negativa. Eu já conheci 2 casais que, por acaso foi o homem, mas também podia ser a mulher, ok? No caso eu conheci, no caso eram os elementos masculinos do casal, que a partir de certa altura da sua vida começaram a amargar, estavam sempre mal dispostos, viam sempre tudo quanto era negativo e rapidamente a violência se instalou dentro do casal, os relacionamentos entre o próprio casal, com os filhos, com os familiares mais afastados das famílias de origem, rapidamente se foram deteriorando. E, por acaso, num dos casais acabou por haver mesmo um divórcio, no segundo casal não, mas eles procuraram ajuda porque já não estavam a conseguir lidar com tantas dificuldades, que aquele mau humor constante, aquela incapacidade de olhar para as coisas positivas e olhar só para as coisas negativas,
que tu estava a trazer. Estava mesmo a deteriorar a relação. Então, estão a ver dois casos em que o mau humor acabou por destruir a relação ou dificultar a relação. Mas pensem, há sempre tantos anos perdidos de satisfação, de alegrias, de partilhas boas, de crescimento, que o casal pode aproveitar e que perde quando estas coisas acontecem. Finalmente, o último ingrediente que eu separei, portanto, falamos de falta de tempo, falta de falta de tempo, problemas financeiros, brigas, crítica e, finalmente, não menos importante, ou antes, mais importante do que isto tudo, é que todos nós devíamos ter o cuidado de desenvolver, é a falta do conhecimento sobre como funcionam os relacionamentos. As diferenças de reação entre homens e mulheres, o tipo de amor que os homens querem receber e por isso dão, o tipo de amor que as mulheres querem receber e por isso dão. Nós precisamos de conhecer isto tudo, precisamos de dominar isto. Se nós tiramos a carta de condução para poder conduzir um carro, e há uma coisa que nós vamos fazer em piloto automático muitas alturas da nossa vida, mais importante seria ainda que nós dominássemos os conhecimentos sobre como estar numa relação, como é que uma relação funciona. Antigamente isso era muito passado de pais para filhos, de avós para netos, porque todas as famílias viviam juntas. Agora, com o afastamento das famílias, os casais estão muito entregues a si próprios nesta área. Claro que se passarem mais tempo juntos, mais rapidamente eles vão percebendo quais são as diferenças que existem entre eles e como é a melhor forma de lidar com isto. Mas se isto não acontece, ou se isto não é suficiente, ou se eles não estão alertados ou sensibilizados para a necessidade de nutrir, alimentar e desenvolver a relação obedecendo a vários parâmetros definidos, então vai ser difícil ter uma relação bem-sucedida, vai ser difícil ter uma relação duradoura, vai ser difícil ter uma relação onde as pessoas podem crescer juntas e podem, de facto, ter uma vida muito mais facilitada, ter uma vida muito mais feliz, ter uma vida em que são o apoio um do outro. Alguém me dizia há muitos anos, é muito bom poder chegar ao fim do dia, deitar-me na cama com a minha mulher e saber que ela está ali. Saber que posso contar com alguém que todos os dias está ali para mim. E eu sei que estou ali para ela. E é muito isto, esta continuidade da história que nós queremos ver. Vamos perguntar à Sofia se temos algumas perguntas. Sofia. Temos aqui primeiro a Marina Castro e o Bruno Pereira a desejar boa tarde. Boa tarde, Bruno Pereira e Marina Castro. Que bom ter-vos aí. Ok? E temos também uma pergunta do Pedro Silva. Muitas vezes não será essa falta de tempo por se considerar que a outra pessoa estará sempre ali e por isso se descura a relação e a pessoa e o dedicar o tal tempo que antes no namoro se procurava? Sim, muitas vezes é isso, nós achamos que aquela pessoa não vai a lado nenhum, portanto ela está aqui e agora como está aqui eu já posso ir fazer as minhas coisas. E repare, deixa-me fazer aqui um parênteses, na verdade, durante o tempo do namoro, ou durante quase o tempo de conquista, é natural haver uma maior dedicação ao tempo. O problema aqui é que a seguir não se pode ter uma dedicação nula ou uma dedicação insuficiente. Quando as coisas começam a correr mal, nós precisamos de estar atentos a isso e então procurar sempre passar tempo com estas pessoas. Eu conheço alguns casais e um deles particularmente tocou-me porque eles tinham todas as quintas-feiras, depois do jantar, eles tinham tempo para eles. E era tempo para eles fazerem uma avaliação da relação. E durante anos aquele casal conseguiu manter aquela relação com muita qualidade graças a isso. Não era uma questão de crítica. Às vezes nós temos medo de falar sobre o estado da relação porque achamos que pronto, lá vamos ser culpados pela outra pessoa de alguma coisa que não fizemos bem. Nada disso. Era mesmo, havia um plano e depois iam fazer como fazem nas empresas, não é? Quando há um plano, normalmente é um plano financeiro, um business plan, e várias vezes as empresas vão avaliando, vão verificando o plano e verificando os resultados para ver se estão a conseguir alcançar aqueles resultados que tinham planeado.
E se não alcançam, então fazem aqui um plano de correção, têm um mecanismo de correção que acionam. No caso das famílias, isso também tem que acontecer. Qual é o plano? Nós estamos a discutir muito, eu sinto que as minhas necessidades não estão atendidas, eu quero saber se as tuas necessidades estão a ser atendidas ou não. E isto só vai acontecer se houver tempo. Claro que as pessoas têm outras coisas para fazer, mas a relação, se estiver posta em primeiro lugar, vai sempre haver tempo. Esta relação tem que estar em primeiro lugar. E nós nunca podemos pensar que uma relação vai sobreviver se nós não fizermos nada por ela. Imaginem que vocês deixavam de comer durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, meio ano. A vossa saúde iria ficar debilitada. A saúde da relação também fica debilitada quando nós não lhes damos tempo. E tempo de qualidade, onde nós falamos dos ingredientes que estão mal e dos ingredientes que estão bem. E ainda bem que lá estão e os fomentamos ainda mais. Ok? Não nos podemos dar ao luxo de dizer agora ela já está comigo, ou agora ele já está comigo, eu não preciso de me esforçar. Ok? Claro que eu preciso de me esforçar. Temos mais uma pergunta? Sim, ainda em relação ao tempo, recebemos uma que é: se tiver pouco tempo, não posso compensar isso com tempo de qualidade, ainda que pouco? Ou seja, o tempo tem de ser de quantidade ou tem de ser em quantidade ou em qualidade? Pois, quem é que faz essa pergunta? Foi uma das que recebemos. Recebemos antes. Ok, muito bem. Essa pergunta é excelente. Sabem, todos nós falamos muito em tempo de qualidade. Eu não tenho muito tempo, mas eu depois tenho sim um tempo ou outro de qualidade. Desiludam-se. Não há tempo de qualidade se não houver tempo. O tempo de qualidade acontece dentro de tempo. Ninguém diz, nesta meia hora vamos ter tempo de qualidade. O tempo de qualidade é um tempo de crescimento. É um tempo em que as pessoas estão, de facto, dedicadas uma à outra. Mas, sabem, é quase como o aquecimento num jogo de futebol. O jogo de futebol tem 90 minutos, mas os jogadores começam muito antes a treinar para estar ali, chegam lá e aquecem e equipam-se e revêem as táticas do jogo. Há um tempo e dentro do tempo acontece o tempo de qualidade. Depois mesmo dentro do próprio jogo acontecem momentos que são mais vibrantes do que outros. Dentro do tempo é que acontece o tempo de qualidade. O tempo de qualidade é sempre mais pequenino do que o tempo que nós dedicamos. Okay? Quando vamos fazer um passeio, por exemplo, um passeio à beira-mar, nós até podemos estar a passear 1 hora, mas haverá uma ou outra situação em que nós vamos relembrar o que nós... Desculpem. O que nós relembramos é o tempo de qualidade. Não é só o tempo. Até porque, imaginem, um casal pode passar muito tempo juntos e metade do tempo estão a discutir. Não é tempo de qualidade. Mas se eles não tiverem esse tempo, não vão discutir, fazer as pazes, ficar bem e resolver um plano qualquer, adotar uma estratégia qualquer, dar um abraço e reconciliar-se, crescer e ficar próximos outra vez um do outro. Ok? Dentro do tempo, tudo acontece. É normal os casais discutirem pouquinho, mas é normal os casais discutirem. Quando há casais que não discutem, por norma, existe aí uma relação de dominância e dominado. Uma pessoa decide e a outra concorda sempre. Pode não haver crescimento e com o tempo, a pessoa que concorda sempre pode sentir que as suas necessidades não estão a ser atendidas. Ela não as verbaliza. Aliás, esta é uma das grandes razões porque as coisas não acontecem dentro da família como deviam acontecer dentro do relacionamento. Porque as pessoas não são capazes de abertamente dizerem o que querem. Vamos imaginar uma pessoa que trabalha muito. Um deles trabalha muito e o outro sente saudades dele. Porque, na verdade, sabem, quando surge muito a crítica com alguma frequência, isto é quase como a crítica é quase como uma pontinha do iceberg. E é por isso que temos que avaliar o que é que está a acontecer para estas críticas, ou estas brigas, ou esta falta de tempo surgir. Porque é quase a pontinha do iceberg, mas debaixo, tanto no iceberg que normalmente está escondido, estão os grandes motivos que levam à crítica. E quais são os grandes motivos que levam à crítica? Um deles é mesmo porque a pessoa sente que as suas necessidades não são atendidas. E uma das razões porque as suas necessidades não são atendidas foi porque ela não as verbalizou. Ok?
Muitas vezes essas necessidades são verbalizadas e não são atendidas. Aí, quem as verbaliza deve lutar por elas. Ou seja, não deve deixar que a outra pessoa escape sem satisfazer essas necessidades, porque são necessidades. Que necessidades de passar tempo. A pessoa pode dizer: a que horas é que chegas do trabalho hoje? Ah, já sabes que eu só posso chegar às 8 horas, diz o outro. Alguma hipótese eu ir ter contigo ao emprego e depois jantamos e vamos ao cinema, por exemplo, a seguir? Algum dia desta semana isso possa acontecer? E isto é negociar com outra pessoa, uma coisa que vai ser benéfico para os dois, não é só para um deles. Um quer passar mais tempo, o outro diz que acaba de trabalhar às 8 e chega às 8 e o outro arranja uma solução. Mas está bem muitas vezes o que é que acontece aqui? Quando o outro diz: já sabes que eu chego às 8, a outra pessoa sente-se desvalorizada, e vamos outra vez para a parte de baixo do iceberg, não é? Sente-se desvalorizada, sente que não há espaço para ela na relação, sente que a outra pessoa não lhe dá importância, sente que, ela que o trabalho é mais importante do que ela e, portanto, a pessoa fica triste, acaba por ficar zangada e neste zangado isto vai sendo cumulativo e se não é resolvido vai-se buscar mais coisas que se acumulam ali. E as mulheres, por exemplo, funcionam por novelo, sabem? Está tudo interligado, enquanto que os homens funcionam por caixinhas. Portanto, eles conseguem separar. O trabalho é uma coisa, a relação com a esposa é outra, a relação com os amigos é outra, a relação com os pais é outra, e por aí fora. E, portanto, ele consegue estar diferente nos vários ambientes. As mulheres não são assim, não é? Por norma, geralmente, está bem? Então vão ficando mais ressentidas e por isso vão criticando mais. No iceberg, na parte de baixo do iceberg da crítica, pode estar também uma outra coisa chamada saudades. Nós podemos ter saudades da outra pessoa. Precisamos de passar tempo com ela. Temos saudades de ir ao cinema, temos saudades de rir, temos saudades de passar tempo despreocupadamente, temos saudades de ver montras na altura do Natal, temos saudades. E estas saudades, se forem verbalizadas e se for arranjado um plano para elas serem colmatadas, isto pode desaparecer. Se não forem verbalizadas, é só ressentimento. Se interpretarmos o comportamento da outra pessoa como falta de interesse, então os sentimentos de desvalorização, os sentimentos de falta de importância são mais uma vez avassaladores e a tal solidão que eu falava dentro da relação toma proporções gigantescas. A esperança pode aparecer, mas depois, se não for feito nada para que ela se mantenha viva, ela vai acabar por esmorecer. E a pessoa sente mesmo que está sozinha, pior, que é impotente e que não há nada a fazer. Ok? Temos mais alguma questão? Não sei se o tempo já está no fim. Vamos só responder então mais uma questão. Temos mais duas. Temos mais duas? Sim. Ok, então sim. Então, se estiver sempre a ser criticado, como é suposto reagir a isso? Ok. Se é um homem que é criticado pelo tipo de hormonas, pelo tipo que ele tem, em maior quantidade, pela forma como o próprio cérebro dele está organizado, a primeira reação do homem quando é criticado é como se estivesse perante uma ameaça. É o sistema límbico que é ativado, o neocórtex deixa de ser irrigado e o sistema límbico lança imediatamente uma resposta de lutar ou fugir. E ele ou luta e é agressivo ou foge. Então, para que o homem não tenha este tipo de reação, se tiver conhecimento que é assim que é a sua reação, se a mulher tiver, se a sua esposa, a sua companheira tiver noção de que é assim a reação dele, então, primeiro a crítica pode ser dita de outra forma, em forma de pedido, gostava muito que, para mim era importante que tu fizesses isto ou não, hoje estou muito cansada, por exemplo, não te importas de arrumar a tua cozinha, em vez de não adianta o quão cansado eu estou, tu estás sempre nas tuas coisas e a cozinha fica sempre em cima de mim. Se isto for dito desta maneira, primeiro, ele nem sequer ouviu e depois temos o tal sistema de fugir ou lutar. E a reação pode ser apatia total, não adianta nada, e depois vem a tal insegurança, pronto, não há nada que eu faça que eu possa pôr feliz, portanto mais vale estar quieto no meu canto, não faço nada e não faço mesmo.
para uma mulher isto pode parecer uma atitude muito comodista, não é? Eu estou aqui na minha insegurança e eu não faço nada e portanto... Mas para eles, a insegurança é qualquer coisa que lhes faz mesmo muita falta. E eles contam com as reações e os comportamentos da companheira para elevar a autoestima deles. Eles dependem disso. Ok, somos diferentes, temos que aceitar as diferenças. Quando uma mulher é criticada, a mulher sente que tem que fazer mais e mais e portanto sente que nunca está à altura, que o que lhe resta é ficar sobrecarregadíssima, ir até à exaustão. Isto fala sentir-se menos valorizada e fala sentir-se ressentida, porque de certa forma é como se ela fosse abusada. Não é, mas é como se fosse, porque ela sente-se compelida a fazer mais e mais, a ficar com mais tarefas a seu cargo, mas ressentida com isso. Então, perante a crítica, aquilo que nós devemos fazer é dar um tempo. Lembram-se que a crítica é uma resposta automática, é reativa. Mas com a reflexão, com a distância, com o tempo, nós conseguimos arranjar uma resposta pensada. Então, podemos dizer, ok, eu estou-te a ouvir, mas falamos depois, pode ser? Eu estou a ouvir, falamos depois. Eu estou a ouvir, dá-me um tempo para pensar no que estás a dizer. E consideremos mesmo isto. Eu estou a ouvir, eu preciso de um tempo para considerar o conteúdo do que está a ser dito e não a forma, para passar por cima da forma. A forma nem sempre é a melhor, não há pessoas perfeitas. A forma muitas vezes não vai ser a melhor. Mas se nós aprendemos a lidar com isso, rapidamente mantemos os canais de comunicação abertos e as defesas em baixo. Ok? As defesas que nos protegem de uma pessoa que supostamente não é a nossa inimiga, é a nossa maior aliada à face da Terra. Temos outra, Sofia? Sim, por último então é, se uma pessoa quiser melhorar a relação, mas a outra achar que está tudo bem, o que fazer? Elas têm mesmo que chegar a um acordo. Quando a outra acha que está tudo bem, por norma está a defender-se, ok? Ainda assim pode não estar só a defender-se, pode de facto não perceber quais são as necessidades, os desejos da outra pessoa, do qual ele ou ela podem fazer parte para a sua satisfação. Então o outro tem que conversar com ele sobre isso. Por exemplo, a questão de ir ao cinema ou ir ao teatro. Olha, eu gostava muito de ir ao teatro. Lembras-te quando nós íamos ao teatro? Tenho saudades daquele tempo em que era bom irmos ao teatro. Que tal esta semana eu comprar bilhetes e nós irmos ao teatro? Ok? Isto é resolver uma necessidade não satisfeita e mostrar à outra pessoa que existe uma necessidade não satisfeita, mas que juntos, ou neste caso ela, se queixar ela de que quer ir ao teatro e ele não toma a iniciativa de ir, então ela toma a iniciativa e vão ao teatro. Porque qual é o verdadeiro objetivo? É ir ao teatro, ir ao cinema, é passar tempo juntos, é ir buscar aquela sensação boa que tiveram a primeira vez, ou uma das vezes que lá estiveram no teatro ou no cinema. Não é? Então, percebam que duas pessoas que estão numa relação são parte integrante de uma equipa. Não é? Se alguém acha que as coisas não estão bem, então sentam-se e conversam sobre isso. Muitas vezes pode ser só falta de atenção, muitas vezes pode ser só falta de partilha, falta de mimo, falta de cumplicidade, falta de uma daquelas linguagens do amor, do toque, do elogio, do tempo de serviço, das prendas, ou dos, lembro-me, esqueço-me sempre do quinto, como é que é possível? Atos de serviço. Atos de serviço, vamos lá, atos de serviço, elogio, toque, presentes e tempo de qualidade. É isso. Pode ser um deles que esteja em falta e a outra pessoa diz, mas eu dou. Este dou pode ser dar aquilo que ele considera para si como sendo as linguagens do amor, mas não está a dar ao outro aquilo que o outro considera como sendo as suas próprias linguagens do amor. Então, são duas pessoas a falar de línguas diferentes e também pode ser aqui que elas estejam neste momento, ok? Têm que sentar e conversar e ouvir com as defesas baixas, porque não são inimigos, são pessoas da mesma equipa. Os dois têm a responsabilidade de pôr a relação a funcionar bem. Ok? Deixo-vos com isto. Vemo-nos para a semana. Qualquer dúvida, qualquer comentário,
partilhem este vídeo, deixem os vossos comentários aí, falem aos vossos amigos, se acharem que alguém precisa de ouvir isto, partilhem por favor. Até lá!